Paz do Senhor, meus queridos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos para mais um resumo da nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando nesse segundo trimestre de 2025 e o Verbo se fez carne. Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. Jesus sobre o olhar do apóstolo João. Estamos estudando o Evangelho de João e esta lição é a lição de número 7. Antes de eu falar o tema, o título da lição, você que está nos assistindo, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no meu canal, curta, se possível, compartilhe, tá bom, meus queridos, para que esse vídeo alcance aí mais pessoas e abençoe aí pessoas para a glória de Deus. Meus queridos, o título da lição é Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. O texto áureo está escrito: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Verdade prática. O Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por essa razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Leitura bíblica em graça está em João 11, 14, 15, 17 ao 21 e 23 ao 27. Leiam a leitura bíblica em graça e os versículos que o nosso comentarista Elianai Cabral disponibilizou aqui para embasar o seu pensamento e os seus ensinos. Então, leiam os versículos bíblicos. A Bíblia sempre em primeiro lugar. Leiam os versículos bíblicos para, assim, ensinar no próximo domingo, que está contido aqui na lição, que traz aí o ensino deste tão rico conteúdo. Quando nós falamos de ressurreição, Jesus aqui, na ressurreição de Lázaro, o propósito de Jesus. O propósito de Jesus, ele mostra este propósito quando chegam diante dele, pedem para que ele votem ou conte a situação do que havia acontecido. Eles vão falar que Lázaro estava enfermo. E Jesus fica mais 2 dias. Quando ele recebe a notícia, ele vai falar que essa enfermidade não era para a morte. Esta enfermidade era para que se manifestasse a glória de Deus. E estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, esse que está enfermo, aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ele recebe a notícia, ele ainda vai ficar mais 2 dias, uma cidade que ele estava aí pelo menos 3 quilômetros, de Jerusalém a Betânia, pelo menos 3 quilômetros, um estádio aproximadamente 180 metros, Então, se ele estava ali, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. 15 estádios, vezes, vamos colocar 200 metros, Seria aí 3 quilômetros. Então, não é a distância que vai fazer com que Jesus demore 4 dias para chegar na aldeia. Não é. Não é a distância. Porque era 3 quilômetros. Então Jesus tinha um propósito. Jesus nunca chega atrasado, irmão.
Oh, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, né? Marta dizendo, meu irmão não teria morrido. Né? Mas Jesus tinha um propósito. Era revelar a glória de Deus e que ele também fosse glorificado. Então havia um propósito de Jesus não ir no momento. Então Jesus é fiel aos seus propósitos. Ele não chega atrasado, ele não chega adiantado, ele chega na hora certa. Ele chega na hora certa. Lázaro morre. Havia 4 dias sepultado. Há uma crença dos israelitas, na sua cultura, que a pessoa poderia ressuscitar, né, até 3 dias. Alguém vai dizer que Jesus quebra, né, mostra que essa cultura, não, ele é maior do que a cultura. Era maior do que a crença dos próprios judeus, se não fosse centralizada nele. Então ele ressuscita Lázaro. Lázaro ressurge. Então aquela morte não era, aquela enfermidade não era para a morte, mas era para que se manifestasse a glória de Deus. Então Lázaro ressuscita. Lázaro ressurge. Ressuscitar é tornar de uma forma miraculosa a vida, tornar a viver. Lázaro torna a viver. Ele vai aparecer em outro versículo bíblico, não é esse Lázaro, né, que ressuscitou, que Jesus ressuscitou, então ele aparece. Lázaro, ele torna a viver. Ele morre, fica 4 dias e ele ressuscita pelo poder da palavra de Jesus. Né? Mas no diálogo com Marta, ela vai mostrar que havia uma crença na época. Eles acreditavam que um dia todos iriam ressuscitar. Tanto é que Marta, ela vai acreditar, ela vai falar, não, ela acredita na ressurreição do último dia. Ela acredita na ressurreição do último dia. Mas essa ressurreição do último dia que ela acreditava, versículo 24, versículo 23, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. E Marta vai dizer, disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. A ressurreição do último dia, a ressurreição daqueles dias. Né? A ressurreição em que todos vão ressuscitar. Então ela acreditava nessa ressurreição. Mas essa ressurreição para os judeus estava de uma forma incompleta. Tanto é que Jesus ele vai chegar dizendo que ele é a ressurreição. E logo após Marta dizer essa, os fariseus acreditavam, era uma crença dos judeus. No Antigo Testamento, falava-se sobre essa ressurreição. No Antigo Testamento falava-se sobre a ressurreição do último dia. Daniel, no capítulo 12, e no verso 2, ele vai falar dessa ressurreição. Nós já voltamos aqui para o texto de João. Daniel, se não me falha a memória, 12 e o versículo 2. Jó também vai falar dessa ressurreição do último dia. Mas Daniel, no capítulo 12,
Olha só. E muitos dos que dormem, 12, versículo 2. E muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Versículo este que João repete em João 5, 28 e 29, que nós vamos ler em instantes. Então, eles já acreditavam na ressurreição, mas a ressurreição estava de uma forma incompleta, porque eles precisavam crer em Jesus. Mais um versículo para nós ver que eles ensinavam sobre a ressurreição no Antigo Testamento. Jó 19, era uma promessa, uma profecia do último dia. Daniel, no seu livro, Daniel, a primeira parte, do 1 ao versículo, capítulo 1 ao 6, é o livro histórico, do 6 ao 12, o Apocalipse do Antigo Testamento, um livro profético. E agora ele vem profetizando sobre a ressurreição do último dia, que uns ressuscitariam para a vida e outros ressuscitariam para a vergonha eterna, eternidade. Então a ressurreição já era ensinada, eles esperavam, eles falavam sobre isso, mas ainda falavam de uma forma incompleta, porque o mestre estava chegando, glória. No capítulo 19 de Jó, no versículo 25 ao 27, vai estar escrito: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumido a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Ressurreição. Depois de consumido a minha pele, minha carne, ainda em minha carne, verei a Deus, o corpo ressurreto. Então já era ensinado, entre outros versículos, Oséias 13, 14, Isaías 26, 19. Mas eles acreditavam que a ressurreição iria acontecer. Marta era crente. Ela acreditava nisso. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. O Senhor chegou atrasado. Estava com esse pensamento. Jesus não chega atrasado. Jesus tem os seus propósitos. Jesus não chega atrasado e nem adiantado. Jesus chega na hora certa. Tentaram colocar alguns empecilhos, já cheira mal. Dessa forma mesmo, ele vai ouvir a voz do mestre lá dentro do sepulcro. A voz que ressuscita mortos. A voz que diz que nós nunca morreremos. Ele vai dizer, ele só dorme, depois ele vai confirmar aos discípulos, ele está morto. E chega a 4 dias, ele está morto. Aí Jesus o chama para fora. Oh, glória a Deus. Tirai a pedra. Remova a pedra. Lázaro, sai para fora. A voz, a palavra do mestre. Ele tem autoridade sobre todas as coisas, sobre a morte. A morte não venceu o nosso Jesus. Ele com a morte venceu a morte. Com a ressurreição. Aleluia. Mas a crença deles era incompleta. Para chegar à completude, à plenitude da ressurreição, era crer em Jesus. Era o que faltava para os judeus que ali estavam. Por isso o propósito também. Aí Jesus vai dizer a célebre frase, no versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Ela crê. Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Oh, glória a Deus. Então, a voz de Jesus chama Lázaro. Cumprimento, a plenitude, o todo da ressurreição estava em Jesus. Eles acreditavam, mas estava incompleto. Mas o tempo é o tempo divino. Ele não chega atrasado, como já falei, e não chega adiantado. E dentro deste momento que nós estamos falando, nós vimos as ressurreições, que eles acreditavam na ressurreição no Antigo Testamento. Daniel vai falar o que João vai dizer em João 5, no capítulo 19, isto parecido, versículo parecido, embora ele falava do último dia, e já a ressurreição aqui ela tem algumas fases, os pontos da ressurreição. Nós vamos falar da primeira e da segunda ressurreição em João 5,19. Da primeira e da segunda ressurreição. Quem sabe do Antigo Testamento não tinha aquela visão, da primeira e da segunda ressurreição que nós temos. Eles falaram da ressurreição do último dia, e nós, lógico que também é incluso no último dia, mas com algumas fases, algumas etapas na primeira ressurreição, que se dará a ressurreição do arrebatamento da igreja, a ressurreição no fim da grande tribulação. Então, nessa primeira fase da grande tribulação, acontecem algumas ressurreições. E eu gostaria de citar aqui o livro Teologia Pentecostal, ou Teologia Sistemática Pentecostal, e quem comenta aqui a doutrina das últimas coisas, a escatologia, é o Ciro Chances Zibord, E ele coloca aqui a separação da primeira ressurreição, que nós vamos falar em instantes. Mas João 5, 19, 28 e 29, para nós adiantarmos aqui. Falamos do encontro de Marta com Jesus. Agora a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. 5,19 de João e 20. Olha o que está escrito. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, 28 e 29, desculpa, 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão que voz, ouvirão a sua voz, a voz que Lázaro ouviu, e ouvirá de novo. A voz que Lázaro ouviu e ouvirá de novo. Ele terá o privilégio de ouvir 2 vezes essa voz. Mas, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, vão ressurgir justos e injustos. Vão ressurgir justos
e injustos. Pela ressurreição de Cristo, que ao terceiro dia ressuscitou, Jesus ele morre e ao terceiro dia ele ressuscita. Em João 15, vai falar do corpo transformado. Em João 15 vai falar, em 1 Coríntios 15, vai falar do corpo transformado. Ou vai falar ali do corpo e também daqueles que viram Jesus, com o corpo transformado. Importante que Jesus, em Atos 1:3, vai falar que Jesus ficou 40 dias sobre a terra, com o seu corpo transformado. Atos 1 e o verso 3. É importante para nós entendermos esta tão maravilhosa doutrina. Capítulo 1 e o verso 3. E aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que a respeito ao reino de Deus. Falando do reino de Deus, num período de 40 dias. Nós sabemos que Jesus morreu na Páscoa. E ele ressuscita ao terceiro dia. E o dia de Pentecoste marca o início da igreja, a descida, a vinda do Espírito Santo, do Consolador, que foi enviado por Jesus. Então, 40 dias, mais os 10 dias que eles ficam no cenáculo andando, 50 dias. A palavra Pentecoste quer dizer 50º. Então, 50 dias após a Páscoa. E Jesus, nesses 50 dias, ele fica 40 dias na terra e depois vai em ascensão ao céu. E esses 40 dias que Jesus fica na terra, ele fica com o seu corpo, ele está com o seu corpo transformado. Ele está com o seu corpo transformado. Nós vamos ver Jesus com o corpo transfigurado, no Monte da Transfiguração, que aparece Moisés e Elias, ele conversa com Moisés e Elias, com o corpo transformado, os três com o corpo transformado, mostrando aí outro assunto também da doutrina das últimas coisas, que é o estado intermediário, mostrando que a pessoa, que os mortos ali, ou aqueles que estavam com o corpo transformado, em exceção de Jesus, não conversou com os discípulos que ali estavam com ele. Jesus se transfigurou, porque ele era homem, para conversar com Moisés, que havia morrido, e com Elias, que havia sendo transladado. Estava com o corpo transformado. Jesus conversa com eles. E nisso mostra que o diálogo de um mortal com aqueles homens era impossível, que vem aí em Lucas, quando Lucas cita lá a parábola do rico e Lázaro. Mas em outro momento nós falaremos sobre isso. Então, Jesus ele fica com o corpo transformado em um período de 40 dias sobre a terra. A primeira que vai estar com ele é Maria Madalena. Ele se apresenta, ou Maria Madalena vai ao sepulcro, se apresenta a Maria Madalena. O primeiro a ver Jesus é Maria Madalena. As mulheres. Depois ele se apresenta aos discípulos. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 1 ao 3, me falha a memória, capítulo 15, nós iríamos ler. Acabei fugindo um pouquinho, mas já voltamos ao nosso raciocínio. Está assim, 1 Coríntios 15, do 3 ao 8. Porque primeiramente vos entreguei
o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. Então, Jesus aparece nesse período de 40 dias a esses irmãos, exceção a Paulo aqui, que pode ser um pouco, ou depois, da sua ascensão, logicamente, que ele aparece para estes irmãos nestes 40 dias. Nós vamos ver ele aparecendo a Maria Madalena, aos 2 no caminho de Emaús. Então Jesus se apresenta com o corpo glorificado entre os seus discípulos. Jesus vai aparecer no cenáculo, e não há nada que obstrui. Ele vai aparecer sentado diante dos discípulos. Não passou por porta, por janela. Mostra que o seu corpo não tinha nada que o poderia parar. Ele não está preso, esse corpo não está preso ao tempo, ele é transcendente, ao espaço. Nós vamos ver que Jesus também vai comer peixes, pães com os seus discípulos. Havia necessidade de comer? Não. Mas o fato é que Jesus, com seu corpo transformado, esteve entre os seus discípulos. E Jesus, o fato é interessante, quando ele ressuscita dos mortos, os sepulcros se abrem. Mateus 27. Mateus 27, 51. Olha o que está escrito. 27, 51 ao 53. Isso. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E abriram-se, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, eles apareceram a muitos. Então, a ressurreição de Jesus, o primeiro impacto, a primícia dos que dormem. Lembrando que o dormir aqui não quer dizer que estava inconsciente. Volto outra vez a falar da parábola do rico e Lázaro, da história do rico e Lázaro. Alguém vai dizer que não é uma parábola porque contém nome, contém diálogo naquele assunto, e vai mostrar ali que eles têm consciência, conheciam. O rico conheceu Abraão. Então, tem consciência. O interessante é que dentro desta doutrina que nós lemos, da ressurreição, Paulo ele vai falar em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Jesus aqui, nesses 40 dias, mostra como o nosso corpo será, a imagem dele. Jesus esteve no 40 dias, depois os irmãos meditem nesse 40 dias de Jesus na terra com o seu corpo transformado.
João vai dizer em 1 João 5,2 que assim como ele é, o veremos. Nós seremos semelhante a ele e assim como ele é, o veremos. Semelhança do nosso corpo com o corpo transformado de Jesus. Jesus, depois, é um assunto também importante para falarmos, a ressurreição que eu havia comentado, né, de 1 Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios 15, se não me falha a memória, versículo 50, vamos ver aqui, 51, 52, que fala da ressurreição, e também 1 Tessalonicenses no capítulo 4, falando aí do arrebatamento da igreja, né? Então, primeiro, nós vamos ver Cristo, as primícias dos que dormem, nesta primeira ressurreição, né? Cristo, a primícia dos que dormem, que também vai estar relatado em 1 Coríntios 15, que nós vamos ler, né? Os santos que saíram do sepulcro, que nós vimos aí em Mateus 25, 52 e 53, tá? Então, os dois aí, primeiro aí, a primícia, Jesus, né? Vamos ler 1 Coríntios 15 para nós entendermos aqui. É, 51, esse texto é... Ó, 50. E eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51, 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, está falando do arrebatamento da igreja. Nós que somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos em duas ressurreições. E algumas etapas, né, na primeira ressurreição, que é Jesus, a primícia dos que dormem, que está em 1 Coríntios 15, 20. Depois aqueles que, os santos, né, que nós vimos ali, que os sepulcros se abriram em Mateus 27, 25, 53, né? E também nós vamos ver aí a terceira, que é os que são de Cristo no momento do arrebatamento da igreja. Cristo a primícia, né? Os sepulcros se abrem, Mateus 27, com a ressurreição de Cristo, depois ele sendo a primícia, os sepulcros se abrem. Depois nós no arrebatamento da igreja, aqueles que estiverem mortos, no abrir e fechar de olhos. Olha o que vai dizer Paulo, reafirmando essa ideia em 1 Tessalonicenses 4. Olha, 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 16. Isso. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí Paulo vai se incluir. Ó. Paulo entendia que o arrebatamento aconteceria nos dias dele. E nós, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos. Paulo está vivo? Ele já está entre o primeiro que ele falou aqui, que os mortos ressuscitarão primeiro. Ele vai ressuscitar aqui. Oh, glória. Depois nós, os que ficarmos vivos. Então eles viam os últimos dias naqueles dias. Né? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Anunciar. Oh, glória, que nós teremos o corpo transformado. Que lá não haverá mais
doença, corpo incorruptível, imortal. Nós percebemos aqui o retrocesso para a imortalidade do corpo que Adão tinha lá no Éden, Adão e Eva. Cristo, a nossa árvore da vida, Apocalipse 22 vai falar que lá tem uma árvore da vida nos esperando, a restauração de tudo. Oh glória! Oh glória! Então, nós vemos aí na primeira ressurreição, também vai aparecer as duas testemunhas em Apocalipse 11:11, os mártires da grande tribulação, que vão ressurgir aí. É importante esse versículo, que é também base para quando nós estudamos aí sobre a ressurreição. Esse versículo aqui é o versículo base, junto com o texto de Daniel 12, a crença no Antigo Testamento da ressurreição, Jó também, né? E João capítulo 5, 28 e 29, que uns ressurgirão para a vida e outros para a perdição eterna. Apocalipse 20, e o versículo Apocalipse 20, o versículo 4 ao 6. Olha só o que está escrito. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Isso na grande tribulação. Foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a imagem, e não receberam um sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdote de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. A ressurreição após a grande tribulação. Eles revivem para viver. Aqueles que morreram em Cristo revivem para reinar com Cristo por 1000 anos. E aqueles que negaram a Cristo não reviveram. Foram reservados para a segunda ressurreição. Então, a primeira ressurreição, Cristo a primícia que dorme, os sepulcros se abriram, em Mateus 27, né? A ressurreição dos santos no retorno glorioso de Jesus, né? No arrebatamento da igreja, os mortos ressuscitarão e nós que estivermos vivos seremos transformados. Transformação do corpo. Esse 3. O quarto ponto aparece na grande tribulação, né? Aqueles que, ou aparece também a figura das duas testemunhas sendo ressurgida, ressuscitando, né? E aqueles que morreram durante a grande tribulação servindo a Cristo, que nós vimos em Apocalipse 20, no verso 4. Eles ressurgiram. Eles ressurgiram. Então, de uma forma conjunta, né, nós vemos aí a primeira ressurreição com todos esses eventos de ressurreições. Né? É importante lembrar que a Bíblia registra aí pelo menos 10 ressurreições. No Antigo Testamento, o filho da viúva de Serepta, né, por intermédio de Elias, em 1 Reis 17, 20 ao 22, em 2 Reis 4, 32 ao 35, o filho da Sunamita, por intermédio de uma oração de Eliseu, né, o defunto que caiu, né, nos ossos de Eliseu, quando ele estava no sepulcro, em 1 Reis 13, do 20 a 21, e Jesus também faz 3 ressurreições, né, a filha de Jairo, né, a filha da viúva de Naim, e a ressurreição de Lázaro, que nós estamos vendo aqui, né? E também os santos, né, que nós vimos aqui,
faz parte da primeira ressurreição, que muitos santos que dormiam foram ressuscitados, né? A oitava é também por Pedro, né? Em Atos 9, 36 a 40, a ressurreição de Tabita, né? Tabita ou Dorcas, né? Por intermédio de Pedro. O jovem Eutico, né? Por intermédio de Paulo, né? E a ressurreição de Jesus. Então, 3 no Antigo Testamento, 3 por Jesus, né? 6 as ressurreições de Pedro e de Paulo, a ressurreição que aconteceu na ressurreição de Cristo, daqueles irmãos que os sepulcros se abriram, né? E a própria ressurreição de Jesus. São os 10 casos aí de ressurreição que a Bíblia nos fala. Mas, voltando, a primeira ressurreição acontece, então, o último grupo a ser ressurgido é aqueles que passaram pela grande tribulação e acreditaram em Cristo, os santos da grande tribulação, que se resume em uma ressurreição, que é a ressurreição para a vida que João fala. E a ressurreição para a condenação. Que também está em João 5, 28 e 29 que lemos. Que é a segunda ressurreição. E ele vai dizer, bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Né? A segunda ressurreição vai ser falado em Daniel 12, 2 que lemos, e também em João 5, 28 e 29. Né? E Apocalipse aí, 20, do 4 ao 6, que se dará aí no juízo final, que está aí no capítulo 20, verso 11, né? Que vai acontecer aí essa segunda ressurreição. Né? Alguém vai colocar que pode haver pessoas salvas ali por causa do período após o pouco de tempo que Satanás saiu a enganar a muitos. Né? Ainda tem um tempo após o milênio, Satanás sai e engana a muitos. Né? Há uma guerra, a última guerra, mas para a condenação agora. É possível que haja salvos também, mas a segunda ressurreição, obviamente esses que viriam aí, se recusaram o governo do anticristo, quando ele sai para enganar, alguns serão enganados. Se ele sai para enganar, alguns não seriam ou se voltariam para Cristo. É possível, né? Há esse pensamento, é possível. Mas a ressurreição para a condenação no trono branco. E viu o grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os seus mortos, que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então vai ser aberto o livro da vida. É possível que haja salvos também aí no juízo final. Mas a condenação. A nossa conclusão, a voz de Jesus, Jesus, a ressurreição e a vida, nos livrou da morte eterna, de viver uma eternidade longe da face do Senhor. Lembrando que a morte é uma passagem para a glória. Jesus achou na morte, Deus achou na morte um consolo para os cristãos que sofrem.
não para aqueles que ficam, que vai sofrer a dor da perca. Mas Jesus veio dizendo que aquele que crê nele não morrerá, mas viverá. Ainda que esteja morto, viverá. A voz de Jesus alcançou o mais profundo. Em João 1 Coríntios 15 vai dizer que se nós não crermos nesta ressurreição, é vã a nossa fé. Então acreditamos e oramos, buscamos a Deus para fazer parte da primeira ressurreição e estar com Cristo uma eternidade. Oh, glória a Deus. A morte, o último inimigo a ser vencido, foi vencido na cruz do Calvário. A aniquilação da morte se dará nesse momento. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Nós, com o corpo transformado lá, não haverá fome, não haverá sofrimento físico, não haverá morte. O Senhor é o nosso templo, o Senhor é a nossa luz. Nós estaremos uma eternidade na presença de Jesus. Nós vamos ver Jesus como Ele é. O versículo que eu quero finalizar aqui. Primeiro a João no capítulo 5, verso 2. Citei em parte, mas gostaria de ler para a nossa conclusão. Primeiro a João, capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Oh glória! Seguimos constante na fé, porque um dia isso que é um corpo que padece, que sofre, para a transformação do corpo. Nós teremos o corpo transformado, os injustos terão um corpo em glória, sem glória, e sofrerão uma eternidade no lago de fogo. Se volte para Jesus, Ele tem promessa. Nós vamos seguir a paz com todos, em santificação, para que nós possamos ver a Ele como Ele é e estar com Ele uma eternidade com o corpo transformado. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Logo, espero os irmãos para a próxima lição. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Vão à escola bíblica dominical. Deus abençoe.